Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para fazer nosso trabalho com a disciplina de Física, aqui no Acerte os Ponteiros com o Enem. E hoje a gente vai começar a fazer uma base para a gente mudar de matéria. Nossa última aula a gente trabalhou os conceitos de cinemática e para a gente entrar no próximo conceito geral, que é o conceito da dinâmica, nós precisamos de algumas bases, né? E essa nossa aula agora sobre grandezas vetoriais vai dar justamente uma base importante para a gente atacar as ideias de dinâmica que a gente vai ter mais à frente. Dá uma olhadinha na tela aí, por favor. A gente vai começar o nosso trabalho pensando o que é uma grandeza física, né? Quando a gente trabalha com física, a gente precisa ter a distinção correta entre o que é grandeza física, que é aquilo que eu posso medir com um instrumento, como por exemplo massa, né, que eu uso uma balança para medir, tempo, que eu uso um relógio para medir, do que é aquilo que, como eu faço a medida, que é o que a gente chama de unidade de medida. Presta atenção que a gente não pode fazer uma confusão entre aquilo que eu meço e aquele modo como eu meço, que é a chamada unidade de medida, que é tão importante dentro da física, porque muitas vezes um problema com o trabalho em relação às unidades de medida vai comprometer toda a questão, né? A unidade de medida é um fator muito importante dentro de física. Próxima tela aí, a gente justamente é para reforçar essa situação do cuidado que a gente tem que ter para não confundir grandeza física com unidade, só para reforçar mesmo. Bom, quando a gente trabalha com grandeza física, a gente tem que tomar o cuidado de saber discernir os dois tipos de grandeza que a gente tem a trabalhar dentro de dinâmica. Olha na tela, por favor. A gente tem um tipo de grandeza que a gente chama de escalar. A grandeza escalar é aquela que fica determinada com uma única informação, né? Essa informação a gente chama de módulo ou intensidade, que é formado por um número e uma unidade de medida. Por exemplo, né, eu pergunto para alguém, que horas são? A pessoa fala assim, são 8 horas. Essa informação, 8 horas, um número associado a uma unidade de medida, né, fica subentendido o que a pergunta fez. A pergunta foi feita. Que horas são? Ou seja, com uma única informação, número e unidade, a gente consegue entender o que foi perguntado. E a gente também tem as chamadas grandezas vetoriais. Aquelas que, se você fizer uma pergunta para uma pessoa a respeito de, por exemplo, qual é a velocidade do carro? A pessoa pode responder, 20 km por hora, 50 km por hora, 100 km por hora. Mas a informação completa não vem só com essa resposta. Por quê? Porque você não tem com essa resposta a noção de se o carro está andando para a direita, para a esquerda, se ele está subindo uma rua, como que ele está tendo esse movimento com essa velocidade. Então, perceba que está faltando alguma informação para que toda a situação fique completa. Essa informação, a gente, a partir daí, para você entender direito o que está acontecendo, você precisa de uma informação a mais. Essa informação a mais, que constitui o que a gente chama de grandeza vetorial, é justamente uma orientação espacial daquilo que está se tratando. Por exemplo, quando você faz a pergunta, qual é a velocidade do carro? E a resposta, 20 km por hora, numa pista horizontal da direita para a esquerda, a informação fica mais completa. E a noção que a pessoa tem do que está acontecendo é muito maior. Tá certo? Então, quando você define uma grandeza, você precisa especificar de qual grandeza você está tratando. Se a grandeza ela fica perfeitamente entendida só com uma informação, essa informação a gente diz a chamada unidade de medida associada a um número, que é a chamada intensidade ou módulo, essa grandeza é chamada de grandeza escalar. Agora, quando você trabalha uma grandeza que só a informação do módulo ou intensidade, que é número e unidade, não dá para você ter a noção completa do que está acontecendo, você está lidando com uma grandeza chamada vetorial. Essa grandeza vetorial, além do número da unidade
repetindo, que a gente chama de módulo ou intensidade aqui na física, a gente precisa de uma orientação, a gente precisa de mais informações. Essa orientação é o que a gente chama de direção e sentido, certo? Quando a gente trabalha direção e sentido, é muito comum as pessoas terem problemas em identificar a diferença que existe entre direção e sentido, certo? Quando a gente trabalha com direção e sentido, a gente tem que tomar o cuidado para não fazer essa confusão. Direção é relacionado à palavra horizontal, à palavra vertical, à palavra diagonal. E quando eu falo em sentido, eu posso dizer para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Perceba que a diferença é que na direção eu só tenho exatamente essas três direções possíveis. Direção horizontal, vertical ou diagonal. Agora, no sentido, eu tenho várias possibilidades, sempre usando a palavra para, acompanhada de uma outra palavra. Para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima. E essa situação vai te dar a indicação de que para onde o corpo está se movimentando, para onde o corpo está indo, né? No caso da análise de um movimento dentro da dinâmica, dentro da cinemática, certo? Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque essas grandezas são fáceis de confundir. E se a gente tiver essa confusão, a gente põe muitas vezes uma questão a perder, correto? Bom, para fechar a ideia de a gente não confundir, né? Olha a situação dada aqui. Você tem duas retas orientadas, são duas setas, uma reta orientada a S, uma reta orientada a R, e elas são paralelas. Por serem paralelas, elas têm a mesma direção, a chamada direção horizontal, mas por conta da seta, você identifica que cada uma tem um sentido diferente. Uma está indo para a esquerda, outra está indo para a direita. Isso mostra a diferença entre as duas setas. Mesma direção, por conta de serem paralelas, mas sentidos contrários por conta do sentido da seta. Tá? Essa diferenciação é muito importante na hora que a gente for trabalhar, né, mais a fundo a ideia de grandezas vetoriais. Bom, um vetor, que é a caracterização de uma grandeza vetorial, acompanha aí na tela, um segmento de reta orientado, sendo a representação geométrica de uma grandeza vetorial. Continue na tela e perceba o seguinte, que esse chamado vetor V, é assim que a gente lê esse Vzinho com uma setinha em cima, esse vetor V, ele é demonstrado geometricamente por essa seta, e essa seta reúne as três informações que caracterizam um vetor. A chamada direção, sentido, a orientação espacial, e o módulo ou intensidade, que é um número e uma unidade de medida. Por que as três informações estão aqui? Porque a direção horizontal, aqui esse vetor está demonstrando, né, fica facilmente entendida pela orientação da linha. A característica da parte de sentido é dado pela ponta da seta. E a caracterização do módulo é dado pelo tamanho da seta. Veja aqui que a gente tem essa seta dividida em 4 partes, em que cada parte tem uma unidade de medida. Então a gente tem nessa caracterização as 3 informações próprias do vetor. O seu módulo, ou intensidade, que é dado por o número de pedaços em que o vetor é dividido, a direção, no caso aqui horizontal, e o sentido dado pela ponta da seta. Perceba que, quando a gente vai trabalhar com vetor, sempre, para que caracterize perfeitamente esse vetor, nós temos que dar essas 3 informações, certo? Bom, para fazer a representação desse vetor de forma adequada, a gente pode apelar para essa situação como está mostrado na tela. O vetor que nós vimos na outra tela e que está também representado menorzinho aqui, esse vetor V, ele ou pode ser representado também como o segmento de reta AB, como está demonstrado,
Ou também pode ser mostrado como a diferença entre a extremidade B e a origem A. Essa diferença caracteriza o vetor. Quando a gente trabalha só com a parte numérica do vetor, com a parte do módulo, a gente tem uma forma de representar. Matematicamente, a gente muitas vezes trabalha com módulos, né? Então, a gente vê aqui que o módulo do vetor V é representado pelo V, com um vetorzinho em cima, com a setinha, e duas barras horizontais, ou melhor, paralelas e verticais. Essas barras designam o que na matemática a gente trabalha como sendo um módulo, um valor numérico. Que aqui eu posso demonstrar da mesma forma dentro da física, tirando a setinha de cima. Quando eu leio, então, V dessa forma, eu não estou mais me referindo às três informações que o vetor possui. Eu só vou trabalhar com a parte numérica acompanhado de uma unidade de medida. Que no caso aqui são 4 unidades de medida, que são 4 pedaços que o vetor foi dividido. Tá certo? Então tem a forma de representar. Por que até agora, inclusive, né, a gente nem tinha pensado em vetor? Lá em cinemática a gente tratou do termo velocidade, e velocidade é um vetor. E a gente não tinha trabalhado com a característica vetorial. Por quê? Porque na cinemática a gente só se importa com módulo, só com número e unidade. Na dinâmica é necessário a gente dar caracterização espacial, falar de direção e sentido. Até mesmo porque a gente vai trabalhar na dinâmica praticamente, né, muito com um vetor força. E o vetor tem que ter, o vetor força no caso, tem que ter orientação. Você tem que saber para onde a força está sendo aplicada, de onde ela vem. Então essa situação necessita de trabalhar o vetor força, certo? Bom, quando a gente faz esse trabalho com vetores, é muito comum a gente precisar fazer operações com vetores, fazer conta com eles. E dessa forma, a gente tem que trabalhar com vetores e trabalhar com escalar, em termos das contas, fazer uma soma, uma subtração, uma divisão, segue ideias semelhantes. Mas tem, obviamente, as suas peculiaridades. Agora, né, a gente vai trabalhar com como que eu consigo fazer uma operação matemática. Primeiro a gente vai falar da soma, né, que é o mais comum, entre dois vetores. 2, 3, 4 vetores. Como que eu faço um trabalho matemático, que no caso aqui a gente vai começar com a soma. Olha aí no visual, por favor. Quando a gente trabalha com vetores, nosso objetivo, no caso, ao operacionalizar esses vetores, é trabalhar para obter o vetor resultante. Esse vetor resultante, ele representa a ação de vetores atuando em conjunto. Por exemplo, se você, imagina a situação, você tem uma pedra, um corpo, vamos dizer uma pedra. Essa pedra está amarrada com diversas cordas. E existem forças aplicadas nessas várias cordas. Essa pedra vai sair do lugar? Tem gente que vai pensar assim, ó, claro, tem força aplicada, mas nem sempre. Para você saber se as forças aplicadas no corpo vão conseguir fazer ele se movimentar ou não, a gente precisa de ter esse chamado vetor resultante. O vetor resultante é um único vetor, que no caso do meu exemplo é o vetor força, seria uma única força que conseguiria substituir as várias forças que estão sendo aplicadas no processo, de modo a produzir o mesmo efeito de todas ao mesmo tempo, né? Todas atuando ao mesmo tempo podem ser representadas por uma única força. Essa única força a gente chama de força resultante, ou mais genericamente, vetor resultante. Quando a gente trabalha essa operação com vetor da soma, você tem como trabalhar a soma a partir de 2 métodos diferentes. A gente tem um método que trabalha mais a parte gráfica, mais a parte de desenho. E tem método que a gente trabalha mais a parte numérica, mais a parte matemática. O método que a gente trabalha a parte de desenho, chamado método gráfico, ele vai ter uma importância, né? Muitas vezes a questão vai pedir só para que você faça a parte gráfica. Por quê? Porque vai te pedir para dar orientação, direção e sentido. Quem dá direção e sentido é o método gráfico de obter soma vetorial.
Agora, quando a gente precisa falar sobre valor numérico, a gente, no método gráfico, tem uma complicação a mais para trabalhar. Portanto, nesse caso, a gente trabalha com um método diferente, o chamado método de cálculo, como está aí no visual. Certo? Esses dois métodos juntos vão caracterizar todo o vetor que você estiver trabalhando. Certo? Dentro do nosso primeiro método, vai ser o método gráfico. O método gráfico possui duas regras para ser estabelecido. A regra do paralelogramo e a regra do polígono. Dependendo de como você tem a situação a trabalhar, você pode usar um método ou outro. Tem certas situações que você só pode usar a regra do paralelogramo. A regra do polígono pode ser usada em qualquer situação. Mas a regra do polígono é um pouco mais complicada. Então, dependendo da situação, a pessoa prefere ou pode escolher a regra do paralelogramo, que acaba sendo um método mais simples. Vamos ver como cada um funciona. Primeiro nós vamos trabalhar com a chamada regra do paralelogramo. Vê aí no visual que é só para quando eu trabalho com dois vetores ao mesmo tempo. Como que isso vai funcionar? Presta atenção na animação aí que tem na sua tela. Você vê que você tem dois vetores, o vetor U, o vetor V, né? Esses dois vetores estão colocados de forma aleatória no espaço. Veja no visual que eu escolhi um dos vetores, o vetor U, e coloquei na origem desse vetor um ponto A. Esse ponto A vai ser importante para a gente. Dando sequência, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o vetor V e vou colocar a sua origem junto com a origem do U, lá no ponto A. Vou juntar os dois. A partir daí, eu vou estabelecer um ponto lá na ponta, na extremidade do vetor U, que eu vou chamar de B. Dessa extremidade, ou a partir daí, eu vou fazer uma coisa chamada projeção do vetor. Eu vou imaginar esse vetor deslocado e eu vou deslocá-lo até a ponta do vetor V. Olha lá, ó. De forma imaginária. Por isso que é o pontilhado, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa com o vetor V. Vou pegar, vou imaginar ele lá na ponta do outro vetor U, de forma imaginária. Né? E aí eu vou gerar, na união das duas linhas imaginárias, dessas linhas pontilhadas, o ponto D. Tá vendo lá? Entre o ponto A e o ponto D, eu vou traçar uma linha. Essa linha é a linha chamada soma vetorial do vetor U mais o vetor V. Essa soma é o chamado vetor resultante. Tá certo? Então, quando a gente trabalha com esse método, repetindo, você vai trabalhar só com dois vetores na situação, você sempre vai procurar achar a resultante ser aquele vetor que vai substituir a ação desses dois vetores de forma individual. Ou seja, eu vou substituir esses dois por um só que causa o mesmo efeito desses mesmos vetores individualmente. O segundo método, a segunda regra para a gente trabalhar a parte gráfica, é a chamada regra do polígono. Que aí você trabalha com mais de dois vetores ao mesmo tempo. Só que na animação que eu vou lhe mostrar, essa animação está também com dois vetores. Mas o método é fácil de entender mesmo só com dois vetores. Presta atenção no visual. Olha só, novamente nós começamos com dois vetores, o U e o V. Né? Nessa situação eu vou marcar o ponto A na origem do U. Vou pegar o vetor V, vou portar na ponta do vetor U. Agora eu não vou colocar na mesma origem os dois, vou colocar um na ponta do outro. O ponto A, origem, o ponto C, final lá do vetor V, tá reparando que apareceu o ponto C lá no final do vetor V? Eu vou unir o A até o C, do início ao fim. Ao unir, eu vou fechar um polígono, tá vendo? Esse fechamento do polígono, novamente, é resultante. Então, a gente tem que eu posso trabalhar com dois vetores também, nesse caso, com um método um pouco diferente. Só que eu não vou colocá-los na mesma origem. Eu vou pôr um vetor após o outro, um na ponta do outro, mantendo as suas características. Aí você pensa assim, mas se eu tiver mais vetores?
Não tem problema. Soma, coloca um na ponta do outro, até não haver mais vetores. Daí pega o ponto inicial, o ponto final e une os dois, como está mostrado na próxima tela aí um exemplo. Olhando para o visual aí, você repara que agora eu adicionei um vetor a mais. Eu coloquei o vetor Z junto a U e a V e novamente fiz o processo. Do ponto inicial até o ponto final, orientei uma seta e essa seta agora é o vetor resultante, que mudou. Você viu ali porque justamente eu acrescentei um vetor a mais. Bom, dando continuidade, a gente vai trabalhar com um método de cálculo. É um método que a gente precisa agora fazer conta para poder trabalhar com esse método. O método de cálculo, olha o visual, o vetor resultante vai ter o seu modo determinado pela lei dos cossenos e suas simplificações. A gente vai trabalhar a parte matemática. Não tem como escapar, já que é um método de cálculo. Observa aqui no visual que quando eu tenho dois vetores angulados de determinado ângulo, eu preciso usar uma matemática que é a lei dos cossenos. Está vendo? O vetor resultante ao quadrado é a soma do quadrado dos dois vetores individuais, mais duas vezes um vetor, vezes o outro, vezes o cosseno do ângulo. Tirando a raiz aí, a gente tem essa conformação. Lei dos cossenos lá da matemática. Agora, você pode ter situações em que você pode simplificar essa equação. Por exemplo, se entre os vetores, olha aqui no visual, entre os vetores eu tiver 0 grau lá naquele ângulo, o cosseno de 0 vale 1. Se eu jogar cosseno de 0 valendo 1 dentro daquela equação da lei dos cossenos, eu tenho uma simplificação muito grande, onde a resultante entre os dois vetores é só somar os dois vetores. A gente chama isso de resultante máxima, ou seja, vetores para o mesmo lado, com ângulo 0, é só somar. Como se você tiver que empurrar um carro, vem uma, duas, três pessoas, todo mundo empurrando para o mesmo lado, essas forças se ajudam, se somam. Aqui a gente vai ter uma soma como sendo a resultante máxima. No caso de a gente ter a situação oposta, que é quando o ângulo é 180 graus, acompanha aqui. Quando o ângulo é 180 graus, o cosseno de 180 é menos 1. Se a gente jogar isso dentro da lei dos cossenos, a gente vai ter que agora, em vez de somar, a gente vai ter uma subtração. Ou seja, se uma força puxa de um lado, uma outra puxa do outro, que nem um cabo de guerra, quem ganha o cabo de guerra? É sempre quem puxa com maior força. Então a gente vai ter uma subtração da maior pela menor. Agora, se eu tiver uma situação um pouco mais complicada, de análise de vetores, que eles estão numa angulação nem tão simples como 0, 180, que é no caso de 90 graus. Quando é 90 graus, cosseno de 90 vale 0 grau. Jogando dentro da lei dos cossenos, aparentemente o ângulo fica pior, mas simplifica muito a equação. Por quê? Cosseno de 90 dá 0, cosseno de 90 sendo 0, aquela lei dos cossenos se reduz simplesmente a Pitágoras, né? O famoso tio Pitágoras. Aquela equação que a gente trabalha, né, desde muito cedo na matemática, que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, tá certo? E a nossa resultante vai ser, no caso, essa hipotenusa, correto? Então, a gente tem no método de cálculo essa necessidade de usar essas equações, mas a gente não tem como escapar. Muitas vezes a gente tem que fazer o método do cálculo para poder justificar um método gráfico também. Outra situação que é bastante comum da gente ter que trabalhar, para a gente finalizar, é a chamada decomposição de vetores, né, dentro das suas componentes. Olha o visual. Imagina que você tem um vetor, como está aqui, o vetor força. Ele já está na diagonal. E você precisa calcular os vetores que deram origem a esse vetor, as chamadas componentes. Para isso, a gente tem uma sequência de raciocínio que é fundamental. Na dinâmica depois, a gente vai retornar em cima disso, porque a gente vai precisar muito dessa decomposição de um vetor nas suas componentes para resolver várias situações. E como a gente faz essa decomposição? Olha no visual aí. Primeiro, a gente tem que entender que esse vetor escolhido é um vetor força, e ele está na origem de um plano cartesiano. Está vendo os eixos aí, x e y? E ele está em relação ao eixo x no ângulo alfa. Como que eu faço a decomposição? Primeiro, esse ângulo, né, entre o ângulo alfa entre o vetor força e o eixo x. Primeiro tem que entender o seguinte: da ponta daquele vetor f,
eu vou trazer uma linha pontilhada que vai cortar o eixo do x, está vendo ali? Depois, do mesmo ponto da seta, eu vou traçar uma linha pontilhada que vai cortar o eixo do y, tá vendo? E você viu que, onde as linhas pontilhadas cruzaram o eixo do x, surgiram duas outras forças. Essas forças a gente chama de componentes do vetor. F, no caso, o vetor F no eixo x, Fx, e o vetor F no eixo y, Fy. Olha o que vai acontecer agora. Presta atenção no eixo y ali e na força Fy. Olha só o que aconteceu. Estou deslocando o Fy e trazendo ele para a ponta do vetor Fx e na ponta do vetor F. E o que eu obtenho aí? Que desenho eu montei? Eu montei um triângulo retângulo, correto? Esse triângulo retângulo, acompanha aqui no visual, esse triângulo retângulo vai ser a base do nosso trabalho matemático na hora da gente calcular essas componentes. As componentes Fx e Fy saem agora de uma simples base matemática que é a trigonometria, que a gente nesse caso não tem como escapar. Acompanha aqui novamente. O Fy, no caso, fica sendo do triângulo retângulo chamado cateto oposto, no caso aí o CO. O Fx, o cateto adjacente, CA, e o F, a hipotenusa, no caso do triângulo retângulo. Para a gente fechar essa ideia, se a gente lembrar um pouquinho da trigonometria, a gente vai perceber que a partir daquele triângulo eu posso tirar o seno do ângulo, que vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, e o cosseno do ângulo, sendo o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Essa é uma base matemática que não tem como escapar. Sendo assim, substituindo cosseno, hipotenusa, seno, cateto oposto, cateto adjacente, pelos valores dados no triângulo que a gente já assinalou, a gente finaliza a ideia mostrando que o vetor F no eixo x fica sendo o vetor F cosseno do ângulo. E o vetor F no eixo y fica sendo o F vezes seno do ângulo. Sendo assim, a gente consegue calcular as componentes do vetor. A partir dessas componentes, a gente consegue trabalhar outras situações dentro da física, porque essas componentes são importantes. E aí a gente consegue fechar uma ideia importante, que é a ideia da dinâmica. Que na nossa sequência, nas nossas próximas aulas, a gente vai formando uma base sólida para a gente poder entender assim, a fundo o que é essa tal dessa dinâmica. Por essa aula a gente fecha por aqui. Espero que a gente tenha conseguido dar essa noção de grandeza necessária para a nossa sequência, né? Um abraço, até mais.